nós precisamos primeiro aprender o que significa amor. Porque a gente fala de amor e a gente ouve bastante essa expressão amor. Inclusive está se tornando uma palavra até comum, né? Que os irmãos ouvem aí com as redes sociais, você vê bastante as pessoas falar de amor. Mas o que significa amor? Existe pelo menos 4 palavras gregas para os significados de amor. Existem 4 tipos de amor. Primeiro tipo de amor, o amor estorge, que significa amor pela família ou pelas pessoas próximas. Amor estorge, é uma palavra grega. Existe um segundo tipo de amor chamado amor filia, alguns chamam de amor Filadélfia, que é o amor fraternal entre as pessoas, amor de amizade entre amigos, entre irmãos. Existe um terceiro tipo de amor chamado amor eros, que é um amor entre casais, é um amor romântico, é um amor para casais. Existe um quarto tipo de amor chamado amor ágape. Quem me ouve, diga amém, irmãos. Ágape. O amor ágape é o amor perfeito, é o amor incondicional de Deus. É aquele amor de João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele fez o quê? Enviou o seu Filho unigênito. Amém? Então, esse é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor de Deus. Então observe, a Bíblia ela fala também que o amor, ele é um mandamento. João capítulo 13, versículo 34 e 35, mostra isso, Jesus dizendo, amais uns aos outros, o mandamento, ele diz, isso é um mandamento, amais uns aos outros. O amor também é um sentimento, irmãos, é um sentimento, então nós devemos ter esse sentimento, porque nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. A epístola de 1 João diz que Deus é o que, irmãos? Amor. Então, se eu sou filho de Deus, eu preciso ter o DNA do Pai. Se o Pai é amor, o Filho também precisa amar. Como é que você identifica um filho de Deus? O filho de Deus precisa ter o DNA do Pai. Então, o que o Pai faz, o Filho faz. O Filho não se espelha no Pai, sim ou não? Deus, ele é bondoso, o Filho tem que ter bondade. Deus é misericordioso, o Filho tem que praticar a misericórdia. Deus é justo, nós devemos praticar a justiça. É assim que se identifica um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro cristão, quando ele tem as características de um filho de Deus. Então, Deus é amor, então o Filho também tem que amar. Então Deus ele é amor, e o amor é um sentimento. Então, se eu sou filho de Deus, eu preciso também ter esse sentimento. O amor também é uma decisão pessoal. Você pode decidir amar. Amém, irmãos? Às vezes a pessoa fica orando, Senhor, coloca amor no meu coração, coloca amor. Mas você tem que decidir amar. Decidir amar, é uma decisão pessoal. Ah, a pessoa é ruim, a pessoa não presta, a pessoa me dá trabalho, mas eu decidi amar essa pessoa. E o amor sempre vence o ódio. Amém? Quem ama é vitorioso. Quem ama é vitorioso. Então o amor é uma decisão pessoal. Nós estivemos levando um casal ali na nossa igreja sede para ministrar. E esse casal, eles são lá do Paquistão. É um casal de missionários, estava aqui no Brasil. A missionária é brasileira, mas o marido é do Paquistão. E eles estavam ali falando para nós a forma de casamento no Paquistão. E eles disseram que o casal se casa sem amar, né? Se casa sem amar, se casa
sem amar. Eu falei, mas e como? E falou, mas no decorrer do casamento, eles precisam aprender a amar. Olha que diferença. E ele disse assim, eles dizendo a nós ali, aquele casal dizendo, os casamentos lá dão certo. Por quê? Porque eles aprendem a amar até a morte. Não é igual no Brasil que a pessoa casa e começa amando e no meio do caminho deixa de amar. Por que vai separar? Parei de amar. Quem já ouviu essa expressão? Vai separar por quê? Porque parei de amar, né? E lá não, lá é o contrário. Casa sem amar e durante o casamento aprende a amar, fica junto amando e vai até a morte amando. Então isso é uma decisão. O amor é uma decisão pessoal. O amor também, irmãos, é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que o fruto do Espírito é a caridade. Porque o fruto do Espírito é como fosse uma mexerica com vários gomos. Então não são os frutos no plural, é no singular, o fruto do Espírito. E esse fruto, ele tem as suas repartições, e uma delas é o amor. O amor. Então, o fruto do Espírito é o amor. É o amor. As declarações das Assembleias de Deus, né, a confissão de fé, fala muito a respeito dos tópicos, né, dos pontos, fala a respeito do batismo com o Espírito Santo, que a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo e logo recebe também um fruto do Espírito. Então, se a pessoa é batizada com o Espírito Santo e recebeu o fruto do Espírito, essa pessoa automaticamente ela tem amor no coração dela. Não se pode dizer que tem o fruto do Espírito e o coração está cheio de ódio, de raiva, odeia tal, não tem amor. Não, alguma coisa está errada. Precisa se buscar o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito, ele contém o amor. Glória a Deus. Agora, uma coisa que me chama muita atenção quando nós falamos de amor, é que Jesus, ele diz que o amor, ele, além dele ser um mandamento, Jesus diz que ele é o grande mandamento. E aí eu quero que toda a igreja abra a Bíblia, por gentileza, para a gente ler esse texto em Mateus capítulo 22. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 22, o versículo 36 ao 39. (22, 36 ao 39). Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não se ama o próximo se não primeiro amar a Deus. E amar a Deus é o primeiro e grande mandamento. Os mandamentos da lei foram resumidos nisso: amar a Deus e ao seu próximo. Se eu amo a Deus, eu vou ter facilidade de amar o meu próximo, porque o meu próximo é imagem e semelhança de Deus. Se eu não amo o meu próximo, isso é sinal que eu não amo a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que essa palavra amor é algo muito sério. Estão desvalorizando esta palavra. A palavra amor está desgastada. A palavra amor está deturpada. A palavra amor está desvalorizada. Estão associando a palavra amor com paixão, com carnalidade, com promiscuidade, com pecado. Estão associando esta palavra com palavras banais. Por isso que hoje, em qualquer boca aí, alguém profere amor.
alguém às vezes cheio de ódio, uma pessoa que não ama a Deus e fala amor, amor, Então por quê? Porque estão desvalorizando esta palavra. E eu deixo eu falar uma coisa para os irmãos: o diabo, ele trabalha para esvaziar uma palavra que tem peso. Guarde isso que eu estou dizendo a vocês. O diabo, ele trabalha constantemente para esvaziar uma palavra que tem peso. Deixa eu falar aqui umas palavras que tem peso. Um exemplo: família é uma palavra que tem peso, sim ou não, irmãos? Tem peso, família. Então o diabo, ele trabalha para esvaziar essa palavra, desmoralizar essa palavra, para dizer que família é uma coisa comum qualquer. Mas biblicamente não, família é uma ideia de Deus. Outra palavra que a gente percebe que o diabo está desvalorizando: a palavra dízimo, a palavra igreja, a palavra casamento, a palavra pastor. Você vai ver que são palavras que têm peso. Pastor, dízimo, casamento, são palavras que têm peso. Mas com o passar do tempo, a gente vai percebendo que o inimigo trabalha para tirar o crédito dessas palavras, para esvaziar o peso, esvaziar essa palavra. O inimigo trabalha constantemente, e uma delas é o amor. O inimigo quer esvaziar, quer dizer que amor é uma palavra comum, é uma palavra qualquer, é uma palavra que pode sair da boca de qualquer pessoa. Mas a palavra amor é uma palavra poderosa, é uma palavra de Deus, é algo de Deus, é algo que emana do céu. Quando fala de amor, é algo que vem de Deus, como eu já disse, porque Deus, Ele é amor. Então se Deus é amor, a igreja tem que ser uma igreja cheia de amor. Se você está cheio de amor, você está cheio de Deus. Um dia um casal me perguntou: pastor, qual é a maior confirmação de que eu devo casar com essa moça? Casal de namorados, estava namorando, falou: pastor, qual é a confirmação? Se eu casar com essa moça e der errado, e não for de Deus, me mostra qual é a confirmação. E eu disse assim: a primeira confirmação é que exista entre vocês o amor. Se existe o amor, Deus é amor, isso é sinal que Deus está presente nessa união. Então existe amor no coração, então isso é um sinal de Deus. Amém, irmãos? Uma confirmação de Deus, porque Deus é amor. Então perceba que a igreja, ela precisa entender essa questão de amor. Agora voltamos ao texto que nós lemos. Nós lemos aqui sobre uma igreja que estava onde? Na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela foi impactada com um grande avivamento, com a pregação, através do apóstolo Paulo. Então a cidade, ela foi chacoalhada. Era uma cidade idólatra, era uma cidade que havia construções de templos pagãos, era uma cidade voltada ao pecado, ao sistema do pecado. Mas ela foi confrontada pelo poder da palavra do evangelho, e ali se converteram muitas pessoas, e ali foi implantada uma igreja, e essa igreja, ela começou a ter um zelo pelas coisas de Deus. Era uma igreja animada, era uma igreja avivada, era uma igreja que amava a Deus, era uma igreja que amava os irmãos. Se os irmãos estudar a carta de Efésios, no capítulo 1, o versículo 15, vai falar do amor, Paulo elogiando o amor que os irmãos tinham para com os santos da igreja. Então era uma igreja ali marcada pelo amor. A igreja de Éfeso era uma igreja cheia do Espírito Santo, e era uma igreja marcada pelo amor, porque eu não consigo imaginar uma igreja que se diz ser cheia do Espírito Santo, mas não pratica aqui a doutrina do amor, não tem amor. Toda igreja cheia do Espírito é uma igreja que ama, é uma igreja amorosa, é uma igreja que tem amor. E a igreja de Éfeso, ela era uma igreja que tinha esse amor. Com o passar do tempo, houve um esfriamento nessa igreja, mas essa igreja ainda tinha algumas qualidades. Se você observar em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7, que retrata aqui o cenário atual daquela época dessa igreja,
vai mostrar que essa igreja era uma igreja paciente, era uma igreja que conseguia identificar os falsos apóstolos, era uma igreja que trabalhava constantemente pelo nome de Jesus, trabalhava pelo nome, não o nome da igreja, mas pelo nome de Jesus. Era uma igreja que aborrecia as obras dos nicolaítas, né, que eram grupos sectários, era um grupo que deturpava a palavra, e essa igreja era uma igreja resistente a essas falsas doutrinas. Mas Jesus, ele diz assim, mas existe uma coisa aí que eu sou contra vocês, existe uma coisa que está aí no meio de vocês, que está me incomodando. E o que é? Ele diz assim, eu tenho contra vocês que deixaram o seu primeiro amor. Seu primeiro amor. E qual era o primeiro amor? Era o amor do início da igreja. Porque a igreja foi implantada e havia um zelo, havia um fervor, havia ali ajuda comunitária, havia ali um amor para os mais simples. A igreja vivia em unidade, a igreja abraçava, a igreja cuidava, e com o passar do tempo foi se esfriando o zelo pela unção, o zelo pela palavra foi se esfriando. E dizem alguns historiadores que a igreja de Éfeso, aqui nesse cenário, era uma igreja que agora estava até se envolvendo novamente com um sistema idólatra da cidade, que era um sistema muito forte, era um sistema ferrenho, que oprimia ali a igreja. Mas há alguns anos atrás, a igreja ela resistia, porque era uma igreja que tinha zelo, era uma igreja que tinha amor pela palavra, tinha amor por Cristo. Mas com o passar do tempo, ela foi esmorecendo, e aí era uma igreja que ela foi cedendo ali para a idolatria, foi cedendo ali para o sistema mundano daquela região, daquela cidade, e isso estava incomodando os céus, porque já não eram os mesmos, já era uma igreja artificial, já era uma igreja que não tinha zelo pelas reuniões, não tinha zelo pela oração, não tinha zelo pelo culto, não tinha zelo pela devoção, não tinha zelo pelo cuidado comunitário. Ela foi perdendo aquela essência, e isso foi incomodando o céu. E aí o Senhor, ele mandando uma carta ao anjo daquela igreja, ele disse: essa igreja é paciente, essa igreja trabalha, essa igreja combate os falsos apóstolos, essa igreja combate as falsas doutrinas, mas essa igreja tem uma coisa que me incomoda, é a falta do primeiro amor. Aquele primeiro amor mexia no céu, aquele primeiro amor mexia aqui em cima. Eu quero que eles voltem ao primeiro amor. Então, irmão, se isso foi uma repreensão de Jesus, é porque isso era bom para o céu, é porque isso cortou uma conexão com o céu, isso mexeu com o céu, essa falta do primeiro amor, coisa tremenda. Então, isso está me incomodando, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Era o único problema da igreja de Éfeso, uma igreja completa, uma igreja abençoada, uma igreja tremenda na palavra, uma igreja resistente aos falsos apóstolos, mas uma igreja que estava fria, não tinha mais amor pelos santos, não tinha mais aquele amor por Cristo, e foi caminhando de uma forma artificial. Você já viu, né, esses casamentos, esses casais que falam: não existe mais amor, mas mora junto, continua, e vai levando aquela vida esquisita, aquela vida fria, aquela vida esquisita, estranha. Era isso que estava acontecendo com essa igreja. Era uma aliança, era um grupo, era uma igreja, mas que estava ali indo por ir. Eu vou fazer porque eu gosto de estar lá, mas não tem mais aquele amor, não tem mais aquele zelo. Então, quando chegava a hora do culto, que o Senhor estava ali pronto para receber a adoração daquela igreja, receber a devoção daquele povo, ele sentia aquela frieza, ele sentia que era uma coisa artificial, que era uma coisa mecânica,
Isso estava incomodando ele. Imagine, ele estava acostumado a receber aquele culto cheio de amor, aquele culto cheio de zelo. Ele descia e se manifestava na igreja de Éfeso, recebia o culto, uma igreja cheia de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo. E daqui a pouco, ao passar do tempo, essa igreja ia oferecer o culto, já não era a mesma coisa, já não tinha mais aquela graça, já não tinha mais aquela unção, já não tinha mais aquela presença, já não tinha mais aquele zelo. Isso incomodou o céu. Ele disse: arrepende-te e volta ao primeiro amor. Antes vocês oravam mais, antes vocês buscavam mais, antes vocês tinham prazer de estar na casa, e hoje não estão por estar. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Glória. Volte ao primeiro amor. Glória. E coisa boa quando você vive no primeiro amor. Porque quem vive no primeiro amor não tem tempo para ver defeito na igreja. Quem vive no primeiro amor não consegue ser calculista num culto pentecostal. Quem vive no primeiro amor oferta com alegria, tem prazer de dobrar o joelho para orar, tem prazer de ouvir a palavra. Uma palavra dura não incomoda não, uma palavra dura ele se anima mais, porque a Bíblia diz que Deus ama, irmãos, Deus corrige aquele que ele ama. Quando há correção, há amor de Deus. Quem não gosta de correção é quem perdeu o primeiro amor. Aí quando o pastor vem exortar, essa palavra está parecendo indireta, essa palavra não é necessária para esse culto. Uma igreja que ama, ela ouve a palavra, seja dura, seja de exortação, seja de consolação, ela está pronta, porque o amor supera tudo, o amor vence tudo. Então o amor, aquele amor que você chegava no culto, nos hinos da harpa, você sentia Deus. Na palavra oficial, já ouvia ali a voz de Deus. Era prazeroso estar na casa de Deus. Eu estava passando aqui na Raposo Tavares, eu estava dizendo ao irmão Leandro, falei: olha, tinha um monte aqui, o João 23, não sei se você lembra. A gente ia ali naquele monte orar. E eu ia na sexta-feira fazer campanha, vinha de ônibus, e no sábado ia trabalhar. Quantas das vezes eu fui trabalhar, dormia no trem, meu irmão. Eu moro em Carapicuíba, ia parar lá em Jandira, Barueri, dormia com tanto sono, mas eu ia com tanto prazer naquele monte, buscar Deus, buscar a unção de Deus. Hoje, meu irmão, para a pessoa vir num culto de ensino é um peso. Culto de ensino, que peso, que fardo. Para participar de uma escola bíblica dominical é uma luta, é uma guerra para levantar da cama. Não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer em ouvir a palavra, não tem prazer na oração, não tem prazer no jejum. Se tem crente dessa forma aqui, isso é um sinal que você perdeu o primeiro amor. Nessa noite há um convite de Deus, no encerramento desse propósito, há um convite de Deus para todos nós. É tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar às práticas das primeiras obras. A igreja está ficando velha, viu, pastor Ailton? A igreja está ficando velha, nada está bom, tudo está ruim, o povo está ficando velho no mundo espiritual, na mente espiritual. Não gosta mais quando tem um avivamento. Para que tudo isso? Para que tanto barulho? E a gente, irmão, que ama a Deus, nós sentimos falta daqueles cultos antigos. Nós sentimos falta daquele movimento. Mas o irmão ali pulava igual pipoca, era menino. Mas é melhor ser menino do que não ter o primeiro amor. Porque o menino amadurece, ele cresce, ele melhora. Agora é triste quando a pessoa, irmãos, ela se enferruja. Ela se enferruja. Ela cresceu tanto que está enferrujada na igreja. Está enferrujada. Isso é falta de óleo, meu irmão. Eu acho que eu vou ser um tipo de pastor que nunca vou ficar enferrujado, porque o óleo cai sobre mim. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu subo o monte, eu não paro. Deus vai derramar óleo na cabeça de alguém para você se movimentar mais uma vez no reino. E
a gente sente falta daqueles cultos tremendo, aqueles cultos de profecia, aqueles cultos que Deus falava, a terra tremia. Eu participei, eu nasci em ciclo de oração, e eu ia com a mãe era dirigente de ciclo de oração, então eu participava, e eu ficava ali, eu era menino, ficava no meio daquelas senhorinhas de coque, e ali tinha profecia, e ali expulsava demônio, era uma coisa tremenda, era uma coisa sobrenatural. Teve um dia, meu irmão, que lá em Osasco, eu sempre conto isso, tinha uma mulher, que ela estava dando ali mamar para o filho, e o filho dela engasgou ali, e morreu nos braços dela, morreu, e ela ficou desesperada, sem saber o que fazer, saiu na rua, correndo, e tinha uma Assembleia de Deus aberta, era ciclo de oração, tinha uma missionária lá que eu conheço ela, mulher de Deus, ela entrou lá com a criança morta, desesperada, e ela falou assim: socorro, a minha criança faleceu, e ela jogou a criança na mão da dirigente, a dirigente estava ali na frente do púlpito, tinha aquela mesinha, as irmãs sentavam assim na frente, e aquela dirigente ficou com a criança no braço, sem saber o que fazer. Na hora Deus disse à dirigente: ela jogou a criança nos teus braços, joga no meu. E a dirigente ali, o culto rolando, a dirigente ali tremendo, ela pegou a criança, jogou a criança para cima. Na hora que a criança desceu nos braços dela, ressuscitou para a glória de Deus. Nós precisamos voltar a ser uma igreja menina. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos quebrar essas barreiras de crítica, de murmuração, essas barreiras, irmãos, aonde a gente vem para a igreja já programado, eu vou fazer isso, aquilo. Não, os nossos cultos tem que ser governado pelo Espírito Santo. Os nossos cultos tem que ter a presença, a unção de Deus. Nós vamos voltar ao primeiro amor. Voltaremos ao primeiro amor. Você pode estar dizendo assim: não, pastor, mas a igreja está uma bênção, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo. A igreja de Éfeso estava assim também. Meu irmão, eu sou um pastor, que eu sou um tipo de pastor que sempre tem alguma coisa que me incomoda. Eu nunca estou satisfeito. Pastor Ailton sabe. Agora na nossa igreja lá em Carapicuíba, nós estamos fazendo uma sala, vai chamar quarto de guerra, lá na igreja. Vai ser uma sala de oração. Vai ter oração direto, irmãos. Amém? Direto. O povo precisa orar. Nós abrimos uma campanha de oração lá. Os irmãos: pastor, vai acabar quando? Não tem tempo para acabar, não tem data. Só quando Deus mandar. Oração direto. Uma vez por semana a igreja está em jejum. Por quê? Porque a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Eu me incluo, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós não podemos deixar, irmãos, os nossos conhecimentos, a nossa etiqueta, né? Amadurecemos. Nós não podemos deixar que nada disso roube o nosso primeiro amor. Oh, coisa boa, quando eu começo a me recordar do meu primeiro amor, subida no monte. Quantas noites eu não conseguia dormir, sabe por quê? Porque o Espírito Santo me visitava tão forte, que meu corpo ficava ali pegando fogo, a minha alma parecia que ia sair do meu corpo, porque o Espírito Santo parecia que ia me arrebatar, e eu sentia isso direto, coisa tremenda. Era o primeiro amor, quando você batizou nas águas, quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo, que você chorava, falava em línguas estranhas, e hoje isso já não tem mais importância para a tua vida, não tem importância mais, mas para Deus tem sim. Quando a gente se reúne em um culto, numa reunião como essa, o que faz toda a diferença é o mundo espiritual estar conectado, é o mundo espiritual estar em ordem, é o mundo espiritual estar em unidade. Então se tem alguém aqui que ainda ama o céu, que ainda ama a Deus, se tem alguém aqui que ainda, irmão, quer sentir o céu por dentro, comece a adorar Ele, porque é esse tipo de culto que Deus recebe lá em cima, é esse tipo de culto que rompe o céu, é o culto aonde tem ali o sentimento do primeiro amor. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Ainda dá tempo de você voltar ao primeiro amor. Ainda dá tempo de você voltar ao primeiro amor. Adore a Ele com força, adore a Ele com garra, adore a Ele.
aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, glória. Isso, glória. Eu não sei se Deus tem saudade, mas se Ele tiver saudade, Ele tem saudade do culto do primeiro amor. Se Ele tem saudade, Ele tem saudade do crente que falava em línguas, do crente que sentia graça, do crente que adorava com toda a sua alma. Eu acredito que nisso Ele tem saudade. O problema da igreja de Éfeso era que tinha perdido o primeiro amor. O verbo aqui, abandonaste o primeiro amor, no seu original significa uma ação consciente. Quando você estuda o texto na sua etimologia, que diz que eles abandonaram o primeiro amor, está dizendo o seguinte: eles tiveram um ato consciente. Nós quisemos fazer isso mesmo. Foi ruindade da igreja. O povo estava ruim. Agora, olha que interessante, a palavra Éfeso, ela significa desejável. Era uma igreja que era desejada por Deus. E alguns dicionários dizem que Éfeso significa primeiro amor. Agora imagine uma igreja com significado deste nome, primeiro amor, e tinha perdido o seu primeiro amor. Imagine a vergonha que seria no mundo espiritual, quando os demônios passavam em frente à igreja de Éfeso e percebia que lá havia um culto artificial, que aquilo era um teatro da fé. Passava ali, ria, os demônios riam da igreja de Éfeso. Por quê? Igreja desejável, mas não estava mais sendo desejável. Uma igreja que significa primeiro amor. E cadê o amor? Cadê? Não tinha mais. Glória. O texto diz que aquele que tem na destra as 7 estrelas e anda no meio dos sete castiçais de ouro. As estrelas, os irmãos sabem que, porque em Apocalipse capítulo 1, o versículo 20 fala que as estrelas são quem, irmãos? Os pastores das 7 igrejas. As 7 estrelas significa os 7 anjos, os 7 pastores. Uns dizem que era um bispo só, outros dizem que eram 7, não importa, mas representa o pastor ali. Agora os 7 castiçais representam o quê? As 7 igrejas. E no texto que nós lemos aqui, mais para frente, vai dizer o seguinte: que lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que o Senhor está dizendo aqui para a igreja de Éfeso? Se vocês não se arrepender, vocês são castiçal, certo? A Bíblia diz que as 7 igrejas são 7 castiçais. Então, se vocês não se arrependerem, eu vou ir aí e vou tirar o castiçal de vocês. O que é isso? Se vocês não se arrependerem, vocês vão perder a identidade de igreja, porque eu não vou deixar vocês levar o nome de igreja não sendo igreja. Vocês estão aí, meus irmãos? Eu vou arrancar o castiçal de vocês. O castiçal é a igreja. Eu vou arrancar de vocês. E para ser igreja, vocês precisam ter minha presença. Vocês precisam ter minha unção. Vocês precisam ter minha graça. Então não, eu não vou deixar o meu nome ficar sendo envergonhado, porque vocês perderam o primeiro amor. Ou vocês voltem ao primeiro amor, ou eu desço aí em Éfeso e arranco o castiçal de vocês. Glória a Deus. Agora sabe o que eu acho lindo? Deus sempre nos dá uma oportunidade.
Deus não está dizendo, já vou condenar vocês, igreja de Éfeso. Não, eu estou dizendo a vocês, se arrependa, porque ainda dá tempo. Se arrependa, senão eu vou arrancar o castiçal. Mas se vocês arrepender, a história é outra. Então Deus nessa noite está dando oportunidade para alguém. Não é em vão que você entrou nesse culto. Há uma oportunidade do céu para a vida de alguém. Volte ao primeiro amor. Volte a ser o crente que você era. Volte a ser a serva de Deus que você era. Volte à oração da madrugada. Volte ao jejum, volte à leitura da palavra, volte à forma que você buscava Deus, frequentava os cultos, volte ao primeiro amor. Essa é a oportunidade que Deus está te dando hoje. O povo diz, a igreja está doente. A igreja está doente, pastor. Está doente? Sabe qual é a doença da igreja? É a falta de amor. Sabe por que às vezes a gente quer que o céu rompa na igreja? Porque o céu não rompe na igreja, porque a manifestação de Deus não desce na igreja, porque o céu só vai romper quando houver amor. Pastor, eu quero transbordar de azeite. O que adianta você transbordar de azeite hoje e amanhã você está praticando tudo que não presta? Antes de transbordar de azeite, transborde de amor. Aleluia, aleluia. Não, eu não estou dizendo que você tem que ser vazio, não. Eu quero ser cheio de azeite, mas antes do azeite tem que vir a porção do amor. Glória a Deus. Antes da unção, eu quero ser cheio de amor. Glória a Deus. Mas vamos fechar a mensagem. Ele disse assim, lembra-te de onde caíste. Uma pessoa só se levanta do lugar da onde ela caiu. Não viva em fuga. Sabe por que tem muita gente doente no evangelho? Porque vive fugindo. Vive fugindo. Não encara a realidade. Porque tem muitos casais que se separam porque alguém está procurando uma fuga. Não quer resolver o problema. Prefere fugir. Prefere se acovardar e ir embora. Largar tudo. Fuga. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, vocês não vão fugir não. Vocês precisam lembrar do lugar onde vocês caíram. Aonde que foi? Aonde que foi que vocês começaram com esse relaxo? Aonde que foi que vocês começaram com essa frieza? Aonde que foi? Foi quando que começou isso? Qual foi a conversa? Qual foi o acordo? Da onde surgiu essa ideia? Quem implantou essa ideia na mente de vocês, igreja de Éfeso? Aonde que foi? Volte lá. Faça uma limpeza, faça uma nova aliança, faça um novo pacto e volte ao primeiro amor, porque eu ainda tenho coisas grandes com vocês. Deus não tinha quebrado a aliança com a igreja de Éfeso, mas alguma coisa queria romper aquela aliança. Tem alguma coisa querendo atrapalhar o teu relacionamento com o céu. Tem alguma coisa querendo atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Nessa noite Deus está dizendo, lembra-te de onde caíste. Se arrependa lá, muda sua mente, porque a palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente. Muda a tua mente e volta a ser o vaso que você é. Volta a ser o profeta que você é. Volta a ser a mulher cheia do Espírito Santo que você é. O diabo quer roubar a tua identidade, mas Deus está dizendo que em Cristo você tem uma identidade invejada, uma identidade aonde o diabo ele quer desfigurar essa identidade. Você já viu uma pessoa, irmãos, que quando ela está na mão do inimigo, o diabo trabalha na vida dela, que gera na vida dela vergonhas, falatórios, desprezo. Sim ou não, irmãos? Olha fulano. Esse dia eu estava em um lugar, uma pessoa me parou, disse assim, você é o pastor Daniel? Falei, você me conhece? Conheço. Eu sou um empresário, eu fiz um serviço na sua igreja. Falei, mas como é que você está? Eu estou dessa forma. Camarada, irmão, estava pegando lixo para
para alimentar o vício dele. Perdeu família, perdeu empresa, perdeu tudo, magro, desfigurado. E eu não conheci ele, fiquei assim assustado, abismado com aquilo. Eu fiquei em choque com aquilo, pois eu conheço ele. Eu falei, meu Deus, como o diabo desfigura a pessoa. Desfigura a pessoa. E o inimigo, ele está tentando fazer isso com algumas pessoas. Roubar a identidade que Deus te deu. Deus te deu um nome, crente. Glória. Você é um alguém na obra de Deus. Você é um alguém no reino de Deus. Você é a ovelha do aprisco do Senhor. Olha como o diabo está tentando acabar com a tua vida. E você está se quebrando todinha, está te destruindo. Porque uma coisa, irmãos, é quando a gente é quebrado na mão do oleiro. A Bíblia diz em Jeremias 18 que o vaso se quebrou, mas se quebrou na mão do oleiro, não tem problema. Só se quebrou na mão do oleiro, o oleiro pegou aquele mesmo vaso, não jogou fora, não desistiu daquele vaso. O oleiro refez aquele vaso, fez um vaso novo. Agora quando a pessoa se quebra sozinho, se quebra com o inimigo, irmão, se arrebenta sozinho, Deus tem um negócio da tua vida. Você está na mão do oleiro essa noite, e o oleiro está refazendo a tua vida nesse lugar. O que eu preciso fazer, pastor? Volte. Pastor, eu sou fraco, mas volte fraco a si mesmo. Pastor, eu sou pecador, não tem problema, volte a si mesmo. Porque quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, o pecado vai ficando para trás, a frieza vai ficando para trás, o desânimo vai ficando para trás. Quanto mais você se achega perto de Deus, Deus te renova, Deus te aviva, Deus te levanta. Volte. Pega na mão de alguém e diga, é tempo de voltar. Teremakalabachobiasai. Kalamanakato que a céu é te plachomidai. Volte na calamanchumi deremandahasia. Hebria calargue obrente assai. Mas vai ser diferente essa volta. Sabe por que vai ser diferente? Porque as outras voltas que você tentou foram tentativa frustrada. Porque você disse assim, eu vou voltar para mostrar para o meu marido, eu vou voltar para mostrar para o pastor que eu não estou desviada, que eu não sou qualquer um. Você voltou com outra expectativa, mas hoje não. Você vai voltar, mas você vai voltar para a mão do Senhor. Você vai voltar por amor à tua alma, não é para se aparecer para ninguém. Você vai voltar porque Deus ainda tem um negócio na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem uma obra na tua vida. E nos passos que você volta ao Senhor, Deus está dizendo, eu quebro o laço do inimigo, eu desfaço esse embaraço que está na tua vida. Tem alguém aqui com a vida toda embaraçada, toda emaranhada. É propina recomene preteto que a terra saui. Deus está dizendo, volte. Nos passos que você caminha até mim, eu mando o anjo com a espada cortar esse laço. É muito grande o que Deus vai fazer na tua vida. Não, você não vai morrer envergonhado. Você não vai morrer envergonhada. Você tem uma identidade em Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus te chamou para uma obra. Volte. Se coloque de pé com esse pensamento. Volte ao primeiro amor, meu Deus. Volte. Volte, glória. Volte. Você lembra do filho pródigo? Ele perdeu tudo longe da casa do pai. Ele perdeu tudo quando ele abandonou a presença do pai. Quando ele abandonou a casa. Porque tem gente que não gosta de casa, mas casa é oficina de conserto. Casa é onde se resolve tudo. Casa é lugar que lava roupa suja. Jesus curou em casas. Jesus salvou Zaqueu na casa. Jesus curou o paralítico de Cafarnaum dentro da casa. Irmão, Jesus vai entrar na sua casa. E é na casa do pai que o filho pródigo precisava voltar. Volte depressa.
Eu imagino o retorno do filho pródigo. Ele estava sujo, ele estava desprovido, ele estava descalço, ele tinha perdido a herança, ele tinha perdido a moral, ele tinha perdido a credibilidade, mas tinha um pai esperando ele. Alguém ia criticar, alguém ia afrontar esse retorno dele, mas ele não queria saber de nada, ele não queria olhar para ninguém. O negócio dele é chegar até o pai. Ele não queria chegar só até a casa, ele queria chegar até o pai, porque alguém já chegou na casa, mas ainda não encostou no pai, ainda não tocou no pai, ainda não sentiu o pai de perto. E ele foi indo, ele foi chegando perto da casa. Alguém se assustou, talvez alguém olhou e disse assim: mas quem é esse camarada? Quem é esse moribundo? E ele foi, mas o pai de longe percebeu: tem alguém retornando, tem alguém retornando, tem alguém retornando. Eu quero abraçar, eu quero trocar roupa, eu quero colocar sandálias novas, eu quero colocar uma aliança no teto. Derramar toque açai. Que própria que leva na calauace de camandurawas. Eita, meu Deus. Quando ele chegou, ele abraçou o pai. O pai disse: depressa, é depressa que ele come te combinai. Traga a melhor roupa, traga sandálias novas, traga anel para colocar no dedo. Traga um bezerro cevado e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Deus vai achar alguém nessa noite aqui nesse lugar. Deus vai tocar em alguém. A casa do pai estava triste, a casa do pai parecia que não tinha mais festa. Daqui a pouco o pai falou: vamos fazer uma festa. Houve-se barulho de festa, mas o irmão mais velho estava do lado de fora, criticando. O que está acontecendo naquela casa? O que está pegando lá? É porque alguém retornou, é porque alguém voltou ao primeiro amor. Quando voltar o primeiro amor, as festas vão voltar, o barulho vai voltar, a música vai voltar, a dança vai voltar. Volte! A voz do Espírito Santo para alguém nessa noite é: volte. Você vai voltar para sua casa com essa voz entoando na tua mente: volte. Você vai dormir essa noite e vai acordar pela madrugada, e a voz do Espírito Santo vai entoar no teu coração: volte, volte, volte ao primeiro amor, volte. Eita, como eu sinto Deus nesse altar. Eu sinto algo do céu, né, camarada? Olha o que Deus está fazendo nessa noite aqui. Será que só eu que estou sentindo? Reprevesse de Tarauém. Rebeda calauasse de tapraprachototeia. Remanacobi de brevasse de comiuite. Renucobodi eteio yataha. Rewicotomi nicobebatataia. Recebe de Deus algo do céu. Olha aí. Recebe, 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 recebe. O Espírito Santo te convida. Volte. Esse retorno remandará. Viatikelawai. Tu não vai sozinho não, o Espírito Santo está pegando a tua mão. Volte, 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 volte. Elemoiahai. Chebranaha sokendebria. Naragio. Terebacano kitapri de taniotabria. Statatata kyoto topla praia. Renikyo, renotatakyo. Ai, chebria. O espírito da frieza está indo embora. O espírito do relaxo está indo embora. Porque é tempo de voltar. Volte ao primeiro amor. Volte. Volte, volte. Que coisa tremenda que está acontecendo nessa noite, nesse lugar. Que coisa tremenda está acontecendo nesse lugar.
Alguém precisa voltar com urgência. Volte. Tem uma festa te aguardando. Tem uma túnica te aguardando. Tem sapatos novos te aguardando. Tem um anel te aguardando. Volte. Que ouve a ranana toque la madaragai. Terra bachuri minoki. Terra manohamantuyas. Remideria farie premdo compremdi. Chomandakyo redocomi nawase plau e terra e o iter. É muito forte o que Deus está fazendo neque a raça. Terebidoria fariwi terrelau assau e quemantia. Sinto o Espírito Santo te convidando para esse retorno ao primeiro amor. Fecha os teus olhos, querido Deus.